André Comte Sponville tem aquele livro, a Artes das Grandes Virtudes. Não, Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Pequeno Tratado das Grandes Ali Virtudes. é fantástico, né? Você leu, né? É isso. O primeiro capítulo, né? Ele vai falar que nós temos que ter, que é a básica, né? A virtude número 1, né? Polidez, né? Que é a polidez. E o último seria o amor. O amor. Tá. André Comte Sponville, ateu, ele entendeu? Ele entendeu. Ele entendeu. Eu tô lendo um outro livro dele agora, que é O Espírito do Ateísmo. Tá, fala um pouco. Fantástico. Ah. Fantástico. Eu não terminei ainda a leitura. Assim, não tem como. O cara é um crente, velho. O cara é um crente. Ele tá lá tentando provar que ele não é crente. Não, não sou crente. Eu sou ateu. Muita gente fala que eu sou crente, mas eu não sou. E ele tá tentando provar por que ele é ateu. Mas ele é crente. Parênteses. E ele é ateu desse Deus que você mencionou aí dentro da religião, ou ele crê num Deus? Não, ele não crê. Ele não crê. Ele não crê. Ele tá lá dizendo... Diferente isso do que você acredita. Ele até coloca assim, para ele eu seria um agnóstico. É interessante, ele coloca a diferença entre o ateu e o agnóstico. Uhum. O agnóstico é esse cara que ele teve a sacada de que Deus... Peraí, não é bem assim. Deus existe? Existe, mas não sei. Ele é um negócio muito louco, é muito grande, é muito maravilhoso, é muito tudo. Não tem como eu explicar isso aí, mas tem. E ele reverencia. E aonde que tá? Não sei, cara. Pode estar aí na natureza, não sei. Deus tem algo aí, né? Uhum. Muita gente se coloca assim. Tá aí, é algo aí. Só que ele coloca assim, né? Aí, pra ele, agora usando as minhas palavras, né? Seria como se eu dissesse, esse cara, ele tá em cima do muro. Né? Ele é morno. Antes ele fosse quente ou frio. Então ele coloca assim, não, cara, ou você crê ou você não crê. Né? É óbvio, falar que Deus... porque não tem como você provar Deus. Então alguém fala assim, Deus existe, você fala, não sei. Tá, isso é óbvio. Ninguém sabe. Nem o crente, nem o ateu sabe. Deus existe? Não sei. Só que você precisa se posicionar. Então ele se posicionou como? É mais... plausível para ele que Deus não existe. Ele olha para tudo isso, aí agora ele vai entrar na parte que ele argumenta e ele fala, não, cara, realmente, para mim não existe. Mas eu não sei se ele existe. Olha que doido. Se você perguntar para ele, Deus existe? Ele vai falar, não sei. Você não sabe? Não. Mas para mim não existe. Certo? E um crente? Aí é onde eu entro agora. Né? Jairo, Deus existe? Não sei. Mas você acredita que ele existe? Eu creio. Mas eu não sei se ele existe. E é muito diferente de uma resposta que eu acho maravilhosa, que é de Jung. Jung, ele foi questionado uma vez numa entrevista, você procurar no YouTube, você vê, uma entrevista muito legal, mas aí tem uma parte que o cara tá falando ali da vida dele e tal, aí ele fala da infância, ele foi criado numa infância religiosa. Jung é psicoanalista, não? O Jung era ali, Freud, tá. Jung, ele é o fundador da psicologia analítica. Né? Ele começou junto com Freud, depois eles discordaram de alguma coisa, e essa psicologia chamada psicologia profunda, ou psicologia analítica... Pedro Calabresa, acho que ele pega bastante no conhecimento de Jung, né? Ou não? Não sei quem que Pedro... Porque Pedro Calabresa é neurocientista, né? Então já muda um pouquinho, mas eu não sei se ele leva aí para alguma linha junguiana ou freudiana, não sei. Mas Jung, eu gosto muito de Jung, porque Jung, ele trouxe para a psicologia, até existe umas baboseiras que o pessoal fala aí em cima dos ensinos dele, mas ele trouxe um pouco dessa coisa metafísica para dentro. É legal os trabalhos de Jung. Mas aí ele fala um negócio assim, ó, o cara fala para ele assim, tá, e aí você era criança, criado na igreja e tal, e você acreditava em Deus? Ele, sim, com certeza, acreditava. Aí ele não esperava essa pergunta, né? O cara falou para ele assim, e agora, você acredita em Deus? Aí ele dá uma parada assim, pergunta difícil. Tal. Aí ele falou assim, não, eu não acredito, eu sei. Cara, fantástico. Tanto que depois eu fiquei sabendo que teve uma repercussão naquilo no meio acadêmico, os caras ficaram, pô, o que você tá falando? Quem que entendeu? Tal. Né? Aí ele acabou tendo que escrever uma carta explicando sobre isso, tal, para que não entendessem que ele era um crente. Ele não era um crente. Mas é que Deus... Quando você fala que acredita em Deus, você se compromete. Certo? Por quê? Porque você se compromete com esse
Deus aí. Porque aí Sponville ele fala isso. Ele fala assim, para a gente falar que crê em Deus, a gente precisa primeiro definir Deus. Defina Deus. É indefinível. Então, mas tem que definir. Uhum. Defina Deus. Aí, hoje, na mente de todo mundo, quando você fala Deus, eu acredito em Deus ou não acredito em Deus, o cara tem uma ideia de Deus. E qual é a ideia de Deus aqui? Nós, ocidentais, que fomos catequizados, evangelizados, qual é a ideia de Deus que nós temos? Esse Deus aí. Esse Deus que está aí posto para nós. Então, quando você fala eu creio em Deus, automaticamente você abraça todo esse pacote que vem com esse Deus aí. Então, Jung correu disso daí. Você crê em Deus? Não. Eu sei. Cara, é de uma sabedoria, assim, para quem foi pego de... Isso mostra o quanto o cara era inteligente. Então, assim, eu ainda tô fraco, eu ainda falo que creio. Né? Eu creio, mas eu não sei. Aí eu falei o contrário dele. Você sabe? Não sei, mas creio. Creio, tô trabalhando ainda isso. Isso é muito novo para mim, por isso que é muito legal, Paulo. Assim, ó, muita gente fala dessa passagem, mas quando você fala assim, tá, discorra sobre isso. Ninguém consegue. Eu já vi em cima do púlpito negro tentando falar sobre isso e não consegue. Você até citou aí, Nicodemos conversando com Jesus. E Jesus olha para o cara e fala, necessário vos é nascer de novo. Ah, mas como assim? Eu vou, sendo eu velho, vou entrar para o ventre da minha mãe? Ele fala, não. Cara, né, você é mestre aí, não entendeu essas coisas. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do espírito é espírito. O vento sopra onde quer, você não sabe de onde veio, para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do espírito e tal. Cara, essa é uma passagem tão complexa. E para nós a gente vive falando, né? Não, porque tem que nascer de novo. Cara, o que é nascer de novo? Quem nasceu de novo? E é uma palavra complexa. Tá, uma pessoa que tem entendimento, só que ele não descia a régua para conversar. Ele chamava para cima. Ele chamava, né? E entendeu, cara. Não entendeu, vai pensar. Evangelho você tem que refletir, cara. Você vê que Jesus ele não estava muito preocupado ali com em deixar a coisa... Porque tem isso também. Eu também já me questionei. Eu falei, pô, mas podia ser mais simples, né, mano? Olha a confusão que fazem com a Bíblia. E se Deus queria se revelar, por que ele não... Pô, seja direto, pô. Fica aí criando esse monte de margem de interpretação e tal. Primeiro tem aquilo que nós falamos, né? Nem tudo que tá ali... você precisa olhar e falar, foi Deus que falou para mim. E tem essa questão. Não é assim. Vai refletir. Essa conversa da mulher samaritana que Jesus teve, né? Com a mulher samaritana... Aquilo ali me pega pelo sentido, a régua foi muito alta. E ele liberar, porque ela quer um lugar, né, para adorar o Senhor, né? É no monte, né, ou é no templo, né? Onde que eu adoro? Os antepassados, era aqui no monte. E vocês, judeus, dizem que é no templo. Então, qual é o local correto?